Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Likulam. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom, Likulam. Shabbat Shalom a todos. Um ótimo sábado, um ótimo Shabbat para todos nós. Estamos aqui para mais uma porção semanal. A paraxá de hoje chama-se Shofetim, que quer dizer juízes, né? E na paraxá de hoje, né, a porção da leitura da Torá desta semana é denominada Shofetim, juízes. Em nossa última porção, Moshe falou em mitzvot para o homem comum, né, tzedaká, maasé, esse tipo de coisa, dízimos. Porém, no início desta paraxá, Moshe focaliza, né, as lideranças do povo hebreu, juízes, profetas, Kohanim e possivelmente um rei, se assim o povo, né, desejar, que foi o que eles desejaram, né? O Eterno já estava indicando aí qual seria a vontade do povo. Inveja, só inveja das nações, das outras nações. O texto desta porção, né, fica lá em Devarim, né, Devarim, que é Deuteronômio, no capítulo 16 e a partir do 18. Vamos até o 21, vamos até o 21, 9, isso, 21, 9. Né? E como o Eterno falou para Moshe, aqui eu vou repetir as palavras do Eterno. Né? E assim Moshe escreveu: Zahor Edion HaShabbat Lekadishot. Lembra-te do dia de sábado para o guardar, para o santificar. Foi assim que o Eterno determinou. Mas você pode dizer: ah, mas isso está lá no Velho Testamento, correto? Velho Testamento, colocação essa, né, criada pela Igreja Católica, né? Porque o que nós temos é a Torá, ou seja, a Tanakh, e os escritos Netzarim, que são os escritos que falam do Nazareno, que é o que chamam de Novo Testamento. Não existiu dois testamentos, tá? Não existiu. Só existiu um testamento, uma aliança. Né? O que aconteceu foi a renovação do pacto por conta de Yeshua HaMashiach, o nosso profeta. Que é um dos pontos que vamos, né, estudar na porção de hoje, na paraxá de hoje. Começando em Devarim, Deuteronômio 16, 18. Shofets, juízes e oficiais, porais em todas as tuas cidades, que Adonai, teu Elohim, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. É bom salientar que a gente não entende muito bem o significado, ou algumas pessoas leigas não procuram saber o significado da palavra julgar. Se você for lá no dicionário, você vai ver que julgar é condenar. Então, quando alguém estiver falando alguma coisa de alguém, não diga que ele está julgando. Ele pode estar apenas questionando aquela ação. Porque julgar é condenar. Então, o texto aqui está dizendo: coloque pessoas para que condenem as que errarem. Isso. Então, a palavra julgar é condenar, tá ok? Então, nunca mais empregue essa palavra erroneamente. 9. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, né, suborno,
porquanto a peita cega os olhos dos sábios presentes, né, e perverte as palavras dos justos. Ou seja, julgarás, condenarás com retidão, com justiça, com verdade. Nada de arrumadinho. Foi isso que o Eterno diz. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Adonai teu Elohim. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar de Adonai teu Elohim, que fizeres para ti, nem levantarás imagem a qual Adonai teu Elohim odeia. Gente, por que não levantar árvores? Né? Porque tem lá a Asherá. A Asherá era uma árvore que era adorada, né? É a deusa Asherá, né? Deusa, né? O Elohá, Elohá Asherá, tinha forma de pirâmide, não sei se era o pinheiro, né? Não temos ainda esse conhecimento, mas ela tinha forma de pirâmide, feita uma árvore de Natal, e ali colocavam-se algumas, né, tem algumas estudos que dizem que eles colocavam a cabeça dos filhos penduradas nessa árvore. E eles adoravam essa árvore porque ela era a Elohá Shirah, que era, digamos assim, falando na linguagem cristã, né, uma deusa. E os egípcios, tanto os egípcios quanto os cananitas, eles adoravam. Né? Então, quando você coloca uma árvore de Natal, né, porque Natal é uma festa pagã, né, Yeshua não nasceu no dia 25 de dezembro, quem nasceu no dia 25 de dezembro foi Jesus Cristo, e mais não sei quantos ídolos pagãos, né, todos eles são dia 25 de dezembro, né, porque isso é uma homenagem ao sol, quando o sol está mais longe, o solstício está mais longe, e aí eles veneram, né, o sol durante 8 dias. Por isso que Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, o ungido do sol, está colocado o nascimento dele como dia 25 de dezembro, uma data pagã, ou seja, romanismo puro, paganismo puro. Então não aceite isso. Yeshua HaMashiach nasceu em meados aí de setembro, outubro, por aí. Né? Se a gente ler os textos direitinho, vai ver, né, que é na época que é seca, tá? Por aí, certo? Agosto, setembro, outubro, temos a data aí, mas eu não lembro. A gente volta aí o ano Domini em algumas datas e faz algumas colocações, e aí a gente encontra a data correta do nascimento de Yeshua, que não é o assunto da Paraxá. Né? Só estou enquadrando aqui a questão da árvore, né? Porque o Eterno não deixou plantar árvores junto ao, no caso, Mishkan, que mais tarde se tornaria o Beit Hamikdash, que Salomão construiu, para que os homens, né, e as mulheres não se influenciassem com as outras nações que adoram as árvores, né, e começassem a adorar algumas árvores próximo do templo ou ao redor do templo. Isso terminou acontecendo, né? Eles começaram a adorar postes de ídolos e árvores, não teve jeito. Não conseguiram se manter na linha, nas instruções que Moshe deixou para eles através, né, que o Eterno deixou para eles através de Moshe. 17. Não sacrificarás a Adonai teu Elohim, boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é a Adonai teu Elohim. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá Adonai teu Elohim, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Adonai teu Elohim, transgredindo a sua aliança, ou seja, os mandamentos, esses mandamentos não mudaram, né? Porque você pode dizer, guardar o Shabat está no Velho Testamento, como eu disse no começo, e acabei esquecendo de concluir. Né? Aí eu posso dizer para você, roubar, matar, ou assassinar, mentir, adulterar, também está lá no Velho. Né? E você pratica esses? Acaba praticando, né? Porque o povo mente, né, por brincadeira. Principalmente o religioso, mente por brincadeira, porque o religioso, ele gosta de dinheiro.
porque a religião foi criada por Nimrod, né? E a religião, né, ela precisa de dos outros dois pilares, né? De religião, dinheiro e poder. E aí você forma a pirâmide de Nimrod, que é a atividade comercial até hoje. Quem é a mola do mundo, digamos assim. Que se for e servir a outros Elohais, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Viu aí? Se curvar ao sol e à lua. Você entra numa igreja católica, tá lá aquele boneco crucificado, e atrás dele tem um sol. Eles se curvam diante do sol, agora o boneco é só um disfarce. Eles adoram o sol, porque o nome do boneco é Jesus Cristo, né? Ou seja, Mitra, o Deus Sol, ou seja, o Elohá Sol, que era adorado em Roma desde tempos remotos. O romano adorava o sol, tanto que nas cruzadas, né, nas legiões, nas invasões com as legiões, né, onde a Igreja Católica financiou, né, o estandarte dos exércitos romanos era a cruz, a águia e o sol, todos três juntos, está lá o estandarte. A cruz significa poder, né? Poder, porque ela aponta tanto para um lado como o outro, como para cima e para baixo. Já o madeiro, não, o madeiro só aponta para cima e para baixo, a ligação entre o eterno e o homem, madeiro. Como Yeshua foi pendurado, madeiro. Só aponta para a terra e para o céu. Faz ligação entre a terra e o céu. Já a cruz não, ela faz ligação, ou seja, ela se expande territorialmente, ela quer, né, se expandir territorialmente também. Já quando é é bom entender isso. Já quando é as boas novas, né, aí é o contrário. As boas novas quer fazer caridade, aí ela se expande na horizontal. Todo mundo igual a todo mundo. O que não é isso, né, no romanismo, no catolicismo, no cristianismo. Não é assim. As religiões são assim, pirâmide. É um fazendo degrau em cima do outro. Né? Yeshua não. Yeshua ensinou todo mundo a ser discípulo dele. Todo mundo igual. Se eu estou aqui e você acha que eu estou fazendo proselitismo, você está totalmente enganado. Eu não quero ninguém me seguindo, não. Eu estou aqui apenas para repassar o que eu aprendi, né? Que é a palavra do Eterno, a Torá, porque a Torá ela torna o homem sábio, faz do tolo um sábio. Essa semana eu conversei com um colega meu, eu não lembro o nome do filósofo, ele chegou para mim e disse que o filósofo disse a seguinte frase: é melhor ser tolo, porque o tolo é feliz. Imagina que frase sionista, né, maçônica, marxista, seja lá o que for, né, política, pronto, resumindo, religiosa. Por quê? O que é que os líderes querem? Que você seja tolo. Porque aí, você sendo tolo, vai ser mais fácil te manipular. Que você não tenha conhecimento. Já o rei Davi, né, o homem segundo o coração do Eterno, disse: a Torá de Adonai é perfeita. Ela faz do tolo um sábio. Você acha que eu vou seguir quem? O filósofo, né, eu não lembro o nome dele, nem me interessa lembrar, né, ou um homem segundo o coração do Eterno, ou o homem mais sábio do mundo, que disse assim: o sábio, quando leva à repreensão, quando é repreendido, ele escuta e fica calado. Ele aceita a repreensão, o sábio. Mas o tolo não, o tolo dá coice, ele não quer saber. Não quer saber de instrução. Ele dá coice, sai pinotando. Então, é uma frase muito infeliz. O que é que esses homens querem? Que você seja tolo, que você não tenha o conhecimento. Porque se você obter o conhecimento, aí você vai deixar de ser feliz. É o que ele disse. Melhor ser tolo, porque os tolos são felizes. Ou seja, ou você é tolo,
ou você é infeliz, né? Ou você é inteligente, ou você é feliz. Por aí. Vamos lá. Voltando para o texto, verso 4, né? E te for denunciado, está falando do homem ou da mulher que for pego, né, fazendo esse tipo de coisa. E te for denunciado, e ouvires, então, o bem inquirirás, e esquecendo verdade, o certo que se fez mal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Aí você diz, mas o Velho Testamento, a lei de Moisés era muito dura. E quem disse que você não encontra isso no Novo Testamento? Nos escritos Nazarim. Está lá Paulo dizendo, tira esses camaradas do meio, da carrada de Yeshua, da comunidade. Esses caras vão contaminar. João também. Quando eu chegar aí, eu vou ver o que, é que eu vou fazer com vocês. Fulaninho, 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 ainda cita nome. Fulaninho, 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 quando eu chegar aí, eu vou ver se eles vão me encarar. Né? Chegou Ananias e Safira, morreram. Começaram a mentir e morreram. A usar o ruado do eterno para mentir, mover do eterno para mentir, não. Não vai usar não. Aí você diz, isso aí era no Velho Testamento. Não, está lá no Novo. Foi o que aconteceu com Judas. Foi tirado no meio deles, porque não servia. Mas hoje, nas religiões, você pinta e borda, fala o que quer e continua lá no meio, né, porque é um covil de cobra, né, um samburai de cobra, né, um comendo o outro, um querendo passar por cima do outro, um querendo o cargo do outro, um querendo mais dinheiro do que o outro, um querendo mais alma do que os outros, uns famintos, né, tudo sanguessuga, dá e dá, né. A sanguessuga, né, ela só pensa em duas coisas, dá e dá. Me dá, me dá, me dá, me dá. Por aí. Então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Porque o cara pode ser inocente, a testemunha pode estar armando para cima dele. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Não sabe qual é a instrução? Não quer viver cumprindo a instrução? Então vai embora, a porta está ali aberta, pode ir. Pode seguir o mundão, né? Pode seguir o mundão. As instruções do Eterno é essa aqui. Você não vai morrer não, se lá fora você pecar e fizer o que você quiser, né? Você não vai morrer não, agora aqui dentro não. Aqui dentro tem que seguir as instruções de Adonai. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios, nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher, Adonai teu Elohim, e virás aos correns, aos sacerdotes, aos levitas e aos chofetes, os juízes, que houver naqueles dias, e aniquilarás, e te anunciará a sentença do juiz. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juiz. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem, no lugar que escolhi. E Adonai, e terás cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem. Gente, no judaísmo se ensina que tem que obedecer o Sanhedrin. Isso aqui é o Sanhedrin, né? É o Sinédrio, o Beit Din, a casa, né, do julgamento. E algumas cidades tinham 1, 5, 9, 7, 23 e até 71 juízes. Né? Se o caso fosse muito severo, tinha que levar, né, o Sanhedrin, que tinha 71 juízes. Mas cada cidade tinha que ter pelo menos 23. Não importava, se pelo menos tivesse um, ele ia julgar, dependendo da quantidade do povo.
Então, esses juízes, eles não podiam ser corruptos, porque você podia questionar, não, mas essa sentença está errada, mas você tinha que aceitar. Por isso que quando Yeshua estava na terra, ele chamou a casa que levava o nome do pai, né, de covil de ladrões, porque os juízes tinham se corrompido, coisa que o Eterno tinha avisado. Não se corrompam, né, não vendam sentenças. E aí ele chamou, né, a casa, mesmo porque existia um comércio, estava existindo um comércio, né, uma coisa muito feia, né. O cara chegava com o animal para sacrificar, né, em oferta, em prol dos seus pecados, e aí o juiz, ou o corrém, o sacerdote, no caso, o sacerdote, né, dizia que aquele animal estava impuro, que ele fosse no pátio onde se vendia animais e trocasse por outro. Aí o camarada ia e dava o bom, bonito, saudável, por um pior do que o dele. E com isso, o cara que negociava os animais pagava uma propina para o juiz. E aí, aquele animal que era inferior, que o cara trocou, mesmo sendo inferior, ele era aceito. E eles ficavam com o animal melhor. O animal ia ser morto, né? E aí eles estavam, assim, totalmente tronchos, como está hoje, né? O negócio é dinheiro. A gente não pode nem comparar, né, o sacerdócio, o Sanhedrin, né, com a corrupção do Sanhedrin, que eram os religiosos, com o cristianismo de hoje. O cristianismo está muito mais aperfeiçoado na arte de enganar. 11. Conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, se a sentença foi errada, né, aí o Eterno é que tinha que fazer justiça. Né? E ele fazia. Tá? O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao corrém, que está ali para servir a Adonai teu Elohim, nem aos chofetes, esse homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Isso, né, se a sentença fosse correta. O que acabou é que eles cometeram tanto erro nas sentenças, né, depois do exílio, que o povo começou a não ir buscar mais, abandonaram, não quiseram mais buscar a sentença do Beit Din. Para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. 14. Quando entrares na terra que te dá Adonai teu Elohim, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Veja só que aqui é o povo quem está pedindo o rei. O judaísmo diz que o Eterno ordenou, o Eterno ordenou que se colocasse um rei. Isso é mentira. Não é isso que o texto diz. O Eterno diz, e se, quando entrares na terra, quiseres imitar as nações, tá aqui, né, e sobre ti quiseres pôr um rei, né, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher Adonai teu Elohim. É o que Moisés está dizendo. Espere o Eterno escolher. Se vocês quiserem colocar um rei. E foi o que aconteceu, né? Tiveram tanta inveja das outras nações, tanto que o Eterno disse para Shemuel, né? Shemuel, eles não estão rejeitando a ti, não. Estão rejeitando, né? Estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando a mim, não é a ti. Né? Não é as instruções, eles estão rejeitando a mim, por isso que eles querem um juiz. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos.
pois Adonai vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Aí a gente vai entrar no outro ponto aqui. Tem lá o texto de Matitiahu, Mateus 2. Mateus 2 diz, conta aquela história dos sonhos de Yohanan, de Yosef, José, né? E o anjo manda ele ir para o Egito. Gente, aquilo ali é uma midrash. Aquilo ali é uma comparação da vida de Yeshua com a vida de Moshe. Para mostrar para o judeu que Yeshua era o profeta do qual Moshe tinha anunciado. Ele vai anunciar aqui agora. Ele vai falar sobre esse profeta. Né? A porção da Torá vai falar aqui sobre esse profeta. Moisés vai anunciar esse profeta, já já. Então, eu estou falando aqui porque o texto está falando de não voltar mais para o Egito. Então, Yosef, José, o marido de Miriam, Maria, depois eu estou dizendo os nomes pagãos que a igreja católica colocou neles, né? Ele jamais voltou para o Egito. Ninguém jamais voltou para o Egito. Desde então, porque o Eterno disse, não volte para o Egito. Então eles obedeceram, jamais ninguém mais voltou para o Egito. Pelo menos hebreus, judeus, né? Não voltaram mais. E José, né, Yosef, ele era cumpridor da Torá. Lembre-se que ao 8º dia ele foi lá circuncidar a criança, né, foi fazer a Berit Milá. Ele era cumpridor da Torá, queira você ou não. Vai lá ler os textos direitinho, que está lá Yosef cumprindo a Torá, né, subindo a Jerusalém nas 3 festas anuais para cumprir a Torá. Acorda, sai do cristianismo, que o cristianismo é religião falsa. Digo, né, sem sombra de dúvida, todas as religiões afastam o homem das instruções e da verdade de Adonai. Então, Yeshua não voltou para o Egito. Aquilo foi um sonho, foi um midrash. Se você comparar o capítulo 2, né, de Matitiahu, de Mateus, com o início de Lucas, você vai ver que é totalmente diferente. Capítulo 2, não houve reis, não houve nada daquilo. Eram pastores, não houve presentes. Não, aquilo ali foi uma midrash que Matitiahu achou por bem de escrever para fazer uma comparação. Tá? Então, presépio só no cristianismo, só no catolicismo que houve presépio, aquela presepada, né, de a criança estar lá, né, porque se fosse seguir direitinho, Matitiahu 2, quando os magos chegaram, né, viram a estrela, quando chegaram, já tinha passado 2 anos por aí, né, 2 anos. Então, é uma midrash, tá, gente? Midrash. Agora, que Herodes ficou sabendo, né, do nascimento, ficou, tá? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa, ok? Ir para o Egito? Não foi, ele é midrash, tá? Tem ali colocações, né, para você entender um pouco de verdade e um pouco de midrash, para você entender a analogia que era Yeshua em relação a Moshe. Tá? Ele era mais um profeta. Ou seja, tanto que o texto diz assim, o homem que disser que Yeshua HaMashiach, né, o Messias, não veio em carne, seja anátema. Ou seja, ele veio em carne. E ele não pediu adoração para ele. Não pediu. Ele pediu adoração ao Pai. Então, se você adora Jesus Cristo, você não está adorando nem o Filho verdadeiro. Você está adorando uma imagem de escultura que o catolicismo inventou, um ídolo romano. Tá? Você está adorando porque o Filho do Eterno, Yeshua HaMashiach, não pediu adoração para ele. Porque se ele tivesse pedido adoração e tivesse aceitado a adoração para ele, ele tinha pecado. E pecando não seria o Cordeiro perfeito. Cabeça para pensar, tá? Então, sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Sai das religiões, povo meu. É o que o Eterno está dizendo. Se você é povo do Eterno, né? Olha lá o conselho que ele está dando. Se não é, nem te esquenta.
16. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Adonai vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não te desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando te assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta Torá, dessas instruções, do original que está diante dos correntes levitas. Né? Então todo rei tinha que levar a Torá consigo. E o terá consigo, e neles lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Adonai teu Elohim. Você não lê a Torá, né? Todo dia você não lê. Nem uma vez por semana você lê. Está começando a ler agora, né? Está aqui. O Eterno manda no rei ler. Tu nem rei é. O rei tinha que ler. Tu nem rei é. E aqui a gente tem um texto, né? Para que... Tem um texto aqui que eu vou buscar ele na Bíblia Online, porque na Pesquita aqui está escondido o texto. 17, 19. Devarim 17, 19. 17, 19. Está lá. Isso fará que trará sempre essa cópia consigo e terá que nela todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Adonai teu Elohim e a cumprir fielmente todas as palavras desta instrução e todos estes decretos. Eles botam lei, né? Porque Torá significa instrução, não é lei. Tem lei aqui não, você faz se você quiser. Ele não... Lei é obrigado a fazer. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Está falando do rei. Né? Só que Shelomo, né, não cumpriu nenhuma dessas. Né? Teve várias mulheres, ficou podre de rico, teve muitos cavalos, né, mas dizem que Shelomo ia buscar cavalos em outro lugar. Alguns eram do Egito, mas não mandou o povo para lá buscar. Tem umas ressalvas aí. Os Corém, né, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Adonai e da sua herança comerão. 18:2. Por isso, não terão herança no meio de seus irmãos. Adonai é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos correntes a receber do povo dos que oferecerem sacrifícios, seja boi ou gado miúdo, que darão ao corrém a espádua e a queixada e o bucho. Depois eu vou explicar isso aqui, né? O porquê a espádua e as queixadas, né? E o bucho. Tem um significadozinho aí que no final eu vou dar. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque Adonai teu Elohim o escolheu de todas as tuas tribos, para que assistas e sirva o nome de Adonai, ele e seus filhos, todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas de todo Israel, que onde habitar, e vier com todo o desejo da sua nefesh, né, da sua alma, ao lugar que Adonai escolheu. Presta atenção, gente, não existe espírito, né? Jamais vai se ver a palavra espírito aqui. Ou carne, ou nefesh, ou mover, que é o ruá. Espírito não existe essa palavra no hebraico. E servir o nome de Adonai, seu Elohim, como também todos os seus irmãos e levitas, os levitas, que assistem ali perante Adonai. Igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que Adonai teu Elohim te der,
não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem praticante de magia, nem agroeiro, nem feiticeiro. Ou seja, os cananitas sacrificavam os filhos no fogo, né? Israel acabou fazendo também. Nem encantador, nem quem consulte um rua adivinhador. Na sua Bíblia deve ter espírito adivinhador. Não existe espírito adivinhador, tá? Por que não existe espírito? Porque essa palavra não existe no hebraico. E por que não existe no hebraico? Porque a palavra é ruá, mover. E se você for lá em Isaías, 2:11, está lá os 7 mover de Adonai. Mas por que a Igreja Católica não colocou a palavra espírito? É a mesma palavra, ruá. Por que ela não colocou espírito? Colocou mover. Porque aí ela ia se quebrar, ia entrar em contradição. Os 7 espíritos de Adonai, ou seja, o Deus dele ia ter 7 espíritos. Imagina. Aí, né? Quer adorar espírito, adora. Quer consultar espírito, adora, consulta. Né? A única coisa que vai aparecer para tu é demônios. Não é praga não, tá? É só conselho. Né? Só um alerta. Não estou jogando praga em ninguém não sou cristão não. Cristão é que gosta de jogar praga. E outras aí. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação a Adonai, e por estas abominações Adonai, teu Elohim, os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como Adonai, teu Elohim. Eu disse que cristão joga praga, mas tem outros por aí que jogam também. E tem cristão que não joga. Mas a maioria não tem entendimento, porque não estuda a Torá. Então não sabe o que é isso. E aí fala demais, fala o que não deve. A língua... né? Porque estas nações que hás de possuir ouvem os praticantes de magia e os adivinhadores, porém a ti, Adonai teu Elohim, não permitiu tal coisa. O Adonai teu Elohim te levantará um navio, aquilo que eu falei. Adonai Hashem, Yud-He Vav-He, né? O nome sobre todos os nomes. O teu Elohim te levantará um navio profeta, do meio de ti, de teus irmãos, como eu. Moshe falando, Adonai vai levantar um profeta como eu. A ele ouvireis. Ou seja, Moshe está dizendo aqui, né, profetizando, né, a vinda do Mashiach, do Messias, de Yeshua HaMashiach, salvação. A ele ouvireis, mas ninguém, só a ele ouvireis. Um profeta como eu, ou seja, na carne, nascido de homem. Tá? Estou dizendo, Gutenberg agora disse que Yosef e Miriam tiveram relações sexuais. Não disse isso. Posso até dizer que foi a primeira inseminação artificial, ou seja, sobrenatural, melhor, sobrenatural que houve na Terra. Ele tinha a semente de Yosef, ele é nascido de homem, mas Yosef não conheceu. Foi o Espírito Santo? Não, não foi o Espírito Santo, foi o mover do Eterno. Mover do Eterno. Inseminou o sêmen de Yosef em Miriam, e ela engravidou. Ele tinha a semente de Yosef, semente judaica, dos dois, levita e judaica. Miriam, era a semente dela, era puxada para Levi. Lembre, a irmã dela, não, judaica também, né? O cunhado dela é que era sacerdote, isso, para não ficar troncho aqui, né? Mas a semente sempre é puxada do pai, tá? Do pai. Tanto que existe um erro lá em Matitiarro, né, do seu marido e não do seu pai. Né?
Vamos lá. Mas tem uma coisa, tá? Tem uma coisa. Para se ter certeza que o filho é judeu ou não, a mãe tinha que ser judia. Porque se a mãe não fosse judia e o pai judeu, eles tinham a margem dessa mulher ter traído o homem e o menino não ter nascido judeu. Então, primeiro se consultava se a mãe era judia. O pai é judeu? É. E a mãe é judia? Opa, peraí, pode ter alguma dúvida aí. Entendeu? Porque não é o pai que engravida, e sim a mãe. A mãe sendo judia, então o menino é judeu. Mas se a mãe não é judia, como saber se o menino é judeu? Será que é do pai mesmo, do judeu pai? Tem esses casos. Vamos lá. 14. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os praticantes de magia e os adivinhadores, porém a ti Adonai teu Elohim não permitiu tal coisa. Adonai Elohim te levantará um navio no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste a Adonai teu Elohim em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz de Adonai teu Elohim, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Ou seja, ele vai ensinar tudo o que foi dito lá no Horebe. Tudo que vocês pediram lá no Horebe, que vocês ouviram, esse navio vai ensinar. Yeshua HaMashiach vai ensinar. É o que o Moshe está dizendo aqui. Aí tem gente que Moshe foi um homem que falava face a face com o Eterno. Eu vejo muito crente cristão, né, protestante aí dizendo isso. Moshe era um homem, Moshe não, Moisés, né? Moisés era um homem que falava face a face com o Eterno. Aí eu pergunto, então, se tu crê que Moshe, né, falava face a face com o Eterno, por que tu não segue as palavras dele? Por que tu não segue os ensinamentos de Moisés? Moisés não falou face a face, pelo jeito parece que foi o único na Bíblia que falou face a face com o Eterno. Aqui foi entregue a Torá, as instruções. Então, por que tu não segue as instruções que foi entregue a Moisés? Por quê? Porque tu não acredita, né? Tu não acredita. Porque se tu acreditasse mesmo que Moisés falou face a face com o Eterno, tu seguia as instruções de Moisés. Ou seja, as instruções que o Eterno deu a Moisés. Moisés aqui está dizendo nada dele. Tudo foi o Eterno que mandou. Então Adonai me disse, falaram bem naquilo que disseram. Adonai concordou. Quando eles disseram assim, não, que o Eterno não fale mais com a gente. O Eterno não fale mais com a gente. Tu vai servir de transmissor, né, de porta-voz. Aí Adonai, eu gostei dessa ideia deles. Né? Eis que lhes suscitarei um navio. Está em letras garrafais aqui. Eis que lhes suscitarei um navio. Agora é o Eterno falando. É Adonai falando. Do meio dos seus irmãos, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Yeshua disse isso. Eu não falo de mim. Eu só falo o que o Pai manda eu falar. Ele está falando de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele, da pessoa. Né? Porém, o navio que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, eu ou o que falar em nome de outros Elohais, esse navio morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que Adonai não falou? Quando o navio falar em nome de Adonai, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que Adonai não falou. Com soberba o falou aquele navio. Não tenhas temor dele. Ou seja, quando o cara profetizar e a coisa não acontecer, profeta falso. O Eterno está com ele. Mata! Mais ou menos assim. 19. Quando Adonai teu Elohim desarraigar as nações cuja terra te dará o Adonai teu Elohim, 3 cidades separarás no meio da terra que te dá Adonai teu Elohim. São as cidades de refúgio, né? A gente estudou sobre isso na paraxá passada.
Elohim para possuíres, teu Elohim para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir. E Adonai teu Elohim dividirás em três, e isto será para que todo homicida se acolha ali. Ou seja, eles faziam caminhos largos para que o camarada que estivesse fugindo, né, do parente da vítima, que ele matou sem querer, conhecesse bem o caminho e tivesse bem sinalizado que ali seria uma cidade de refúgio, mas na frente teria uma cidade de refúgio. Dizem que as estradas eram bem largas, né, e bem sinalizadas. E as cidades elas tinham a mesma distância uma da outra, que era a mesma distância para a fronteira. Né. E este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva aquele que, por engano, feriu o próximo, a quem não odiavas antes. Hoje, na nossa cultura ocidental, no nosso Código Penal, temos o crime culposo, né, e o crime doloso. O culposo é aquele que não teve intenção, matou, mas sem intenção. Ele foi apenas o culpado, mas ele não teve intenção. Né? E o doloso é aquele que teve a intenção. É onde se aplica o mandamento. Não assassinarás. É quando você tem a intenção, quando você arma emboscada para matar o cara. Você planeja, maquina, né? Vou esperar ele em tal lugar e vou matá-lo. Aí você está, né, maquinando o mal. Você não assassinarás. Por isso que tem muita gente que não entende. Porque a tradução está errada, né? O Eterno diz não matarás, depois manda o povo para matar as outras nações. Não. Ele quer fazer aliança, mas se o povo não quiser fazer aliança, né, então que seja expulso da terra. Né? Corra, se não correr, morre. Isso não é assassinar. Né? Isso é tomar posse da terra, que é do Eterno. A terra é dele, então ele bota quem ele quiser. Este é o caso. E Yeshua fala sobre isso. Yeshua fala sobre isso. Né? Quando ele, né, acho que o Senhor da Vinha, né, que ele contrata alguns de manhã, meio-dia, de tarde, 9 horas da noite, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e às 5 já o dia escurecendo. E paga a mesma quantidade para todos eles. E aí o que começou de manhã, acha ruim, poxa, né, como é que pode? Trabalhei o dia todo e estou recebendo a mesma coisa que esse que trabalhou 1 hora só. Aí o dono da vinha diz, olha, a terra é minha, o dinheiro é meu, eu coloco quem eu quiser nela, está achando ruim? Pega o que eu contratei contigo e vai embora. Ou é mal aos teus olhos que eu pague, ou que eu seja bom para as pessoas, que eu pague a mesma coisa para esse. Eu contratei contigo o quê? Um denário? Então pronto, pega teu denário e vai embora. Foi isso que eu contratei contigo. Agora, se eu quiser pagar mais ou menos, não importa, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Se você está no seu emprego, né, é isso que muito jogador de futebol não entende, e aí o time começa a perder. Eu não gosto muito de falar de futebol, tá? Futebol é tudo tramóia. Mas que existe. Né? Chega a estrela ganhando não sei quanto, aí o cara que está lá ralando lá atrás ganha uma merrequinha, e o cara lá na frente ganha não sei quanto. Quando eu dou a bola para ele fazer o gol. Né? E aí muita gente não entende isso. Né? Muita gente nas suas profissões também não entende. Né? Mas espera aí, quanto foi que o cara, quando te contratou, quanto foi que ele te ofereceu? Tanto. Então você não concordou? Então aceite seu salário e fique quietinho. Se ele quer pagar mais para outro, problema dele, fica na tua. Né? Você concordou com o salário. E este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali para que viva aquele que por engano feriu o seu próximo, a quem não odiava antes, como aquele que entra com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e dá até um exemplo, né? E, pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro salta do cabo e fere o seu próximo, e este morre. Aquele se acolherá a uma destas cidades e viverá. Assim, o parente não quer saber não, quer se vingar, né? Mas o cara matou sem querer.
para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se enfureceu o seu coração e o alcançar, por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Portanto, te dou ordens, dizendo: 3 cidades separarás. E se Adonai teu Elohim dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse que daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-lo, amando a Adonai teu Elohim e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3. Está falando do outro lado do Iardém, né? O judaísmo diz que quando Mashiach vier, a terra de Moabe, né, a terra de Edom, né, a terra dos midianitas vai ser entregue também, né, não sei, né, pelo que eu entendo aqui, é o outro lado do Iardém, né, porque Moshe plantou 3 cidades, né, e Yehoshua plantou mais 3 cidades do outro lado do Iardém, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que Adonai teu Elohim te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que odeia ao seu próximo e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele e o fere mortalmente, e se acolhe em alguma destas cidades, então os anciões das cidades mandarão buscá-lo, e dali o tirarão, e o entregarão à mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes os limites do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Adonai teu Elohim, para a possuíres. Ou seja, tem 3 fazendeiros aqui, né? Um desse lado, um no meio e um aqui. Só que esse aqui fica pobre, e os outros 2 vão enriquecendo e vão aumentando os termos dele, até o outro não tem mais nada, e aí eles expulsam aquele pobre dali. E é isso que ele está dizendo aqui. Não aumente os seus termos, né? Porque Adonai está vendo lá de cima. E ele aceita a causa do necessitado, do pobre. Uma só testemunha contra alguém não se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Yeshua HaMashiach foram 2 testemunhas, né? 2, eu ouvi ele dizendo que destruiria o templo. Aí pronto, foi um sacrilégio isso. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante Adonai, diante dos Corrém e dos chofetes, que houver naqueles dias. E os chofetes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, falheis como cuidou fazer ao seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, essa testemunha falsa, né? O cara está, né, com falsidade, querendo que o outro, né, se ferre na causa, e os chofetes, os juízes descobrirem, né, que ele está mentindo, vai ser feito a essa testemunha falsa o que a testemunha queria que fizesse ao réu. Aí era meio que o cara pensava 2 vezes em testemunhar falsamente, né? Para que os que ficarem o ouçam, né? E temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Foi o caso de Ananias e Safira, né? Testemunharam falsamente e aí morreram. 20. 21. O teu olho não perdoará a vida por vida, olho por olho. O teu olho não perdoará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Gente, isso aqui não quer dizer que se eu prejudiquei o olho do cara, ele vai arrancar o meu, não. Tá? Yeshua explicou isso, né? Quando ele disse assim, se alguém mandar tu tirar uma túnica, né, dá 2. Dá 2. Se alguém mandar tu andar uma milha, anda 2. Né? Ele explicou isso aqui. Ou seja, se tirou uma vida, a coisa pior que tinha era tirar uma vida.
porque daquela vida ia suscitar descendentes, e ninguém sabia até onde iria aquela descendência. Então foi cortado ali, né, uma linhagem. Então era a coisa mais séria que existia, era tirar uma vida. Então, se o camarada tirasse uma vida, ele ia indenizar a família. Todo o dinheiro que aquela vida ia agariar durante, né, aquele homem ia agariar durante a sua vida, a pessoa que tirou a vida ia indenizar. Se ele não tivesse dinheiro para indenizar, então pagava com a própria vida. O olho, estava trabalhando, machuquei o olho do cara sem querer, ou querendo. Quanto dinheiro ele ia ganhar com aquela vida? Era o sustento dele, a profissão dele dependia daquele olho, a profissão dele dependia das mãos, e eu esmaguei as mãos do cara sem querer, então eu tinha que indenizar. Né? Machuquei o pé do cara, o cara não pode andar mais, ele não pode trabalhar, ele vai ter que mudar de profissão, então eu tinha que indenizar. Todo o dinheiro que o pé do camarada ia ganhar, que ele precisava do pé para trabalhar, né? Os juízes iam estabelecer uma quantia. Então é isso que significa olho por olho e dente por dente. Tá? Para com esse negócio de dizer que se o cara perdesse um dente, ia arrancar o dente do outro. Quando saíres a peleja, 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povos maior em número do que tu, deles não terás temor, pois Adonai teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Né? E será que quando vos chegardes à peleja, o corrente te adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á, ouve, ó Israel, ou seja, o chamar, né? Chamar Israel, ouve, ó Israel. Hoje vos achegareis a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois Adonai vosso Elohim é o que vai convosco à peleja contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante. Preste atenção. Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Deixa a casa para outra pessoa. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum desfrute da sua vinha. E qual é o homem que está desposado, noivo, né, com alguma mulher e ainda não a concebeu, não a recebeu? Né? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura morra na peleja e algum outro homem a receba. Né? Ou seja, ela case com outro. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai, torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Certo? Eu vou parar por aqui. Existe assim uma brincadeira, né, que eu vou fazer aqui, mas que você só vai saber o resultado dessa brincadeira, né, na paraxá seguinte. Tá? O assunto é sério, né? Mas veja só, ele colocou 3 condições: quem fez uma casa, quem fez uma vinha ou quem está noivo. E depois disse aos medrosos e tímidos de coração. Aí se você for medroso e tímido de coração, ninguém vai saber, porque você pode estar incluído. Veja como o Eterno é discreto. Você pode estar incluído em desposar a sua noiva, em desfrutar da sua vinha ou desfrutar da sua casa nova. Você pode ter essa desculpa. Aí você está voltando da guerra, aí alguns olham e dizem, aquele cara é medroso ou ele está casado, vai casar? Então não se sabia se o cara era medroso ou se o cara tinha uma dessas 3 condições, por ele estar voltando. Por isso que Adonai colocou essas 3 condições. Né? Agora, a vizinhança, quando ele voltasse, talvez soubesse. Né? Peraí, tu não está em noiva, tu não fizesse casa, e tu não tem vinha plantada,
Então tu voltasse porque tu é medroso. Aí assim, aí você pode dizer, eu ia me incluir nos medrosos, porque ninguém ia saber que eu era medroso, né? Mas aí é o que está. Mas para os que iam para a guerra, existia um prêmio, que eu só vou poder dizer na paraxá seguinte, porque a paraxá acaba aqui no verso 9. Tá? Então, se você escolheu agora voltar porque era medroso, perdeu. Né? Podemos dizer assim que perdeu, ou podemos dizer que ganhou. Né? Fica para a próxima. Então vamos agora, né, já que o texto acabou, vamos ver o que é que os sábios vão fazer o resumo aqui. Né? Se tem alguma curiosidade aqui dos nossos sábios. Né? O conteúdo da paraxá de Shofetim, né? Esta paraxá lida com o fundamento da aliança judaica, né? O estabelecimento de cortes legislativas judaicas e mais adiante algumas leis relacionadas aos juízos, né? A nomeação de um rei, né? Que talvez, e que acabou acontecendo, né? Os judeus e várias leis relacionadas à guerra, né? As quais o rei deve conduzir. Né? A paraxá conclui com a mitzvah de Eglar Arufá, né? A bezerra cuja nunca é quebrada. Espera aí, gente, deixa eu ver se realmente é até o 9. Calma, que eu acho que eu estou no... tá, perdão, gente, eu vou até o 21:9, eu estou no 20. Perdão, vou continuar. Então, você vai saber se você escolheu voltar para casa porque é medroso, olha só o que você vai perder. Né? Se você for homem, né, no caso. E será que só os homens iam para a guerra? Claro, as mulheres ficavam. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo? Eu estava no 20, eu achei que eu já estava no 21. Né? Quando te chegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. Veja só, eles não iam para assassinar ninguém. Não. Primeiro, nós estamos vindo em paz. Vocês querem ser nossos amigos? Né? Aí para isso, e será que se te responderem em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Normal, a terra é minha, foi prometida lá atrás. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E Adonai teu Elohim a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres, as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás, e o despojo dos teus inimigos, que te deu Adonai teu Elohim. Ou seja, se você não foi medroso, né, e você tinha uma noiva, né, e resolveu ir para a guerra assim mesmo, tendo uma noiva, né, você podia voltar com 10, né? Não sei se ela ia gostar, mas está aqui, as mulheres, né, e os cabras, né, mas geralmente as mulheres iam para os homens solteiros, né, por aí. Elas tinham que aceitar o judaísmo, as leis, né, não o judaísmo, mas as instruções da Torá. Vamos lá. A brincadeira era essa, né? E se você fosse medroso, você ia perder os despojos de guerra. E esses despojos incluíam mulheres. E crianças também. Né? Mas as crianças acabavam sendo escravas, né? Iam te servir. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações, ou seja, as distantes. Não as cidades, eu acho que eram as 7 cidades, né? Nas 7 nações que eles iam possuir. Porém, as das cidades destas nações, que Adonai teu Elohim te dá herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. As 7 nações, eu acho que eram 7 nações que eles iam invadir, né? Essas não podiam deixar nada com vida. Antes destruí-las totalmente. Aos hititas, aos amorreus, aos hananeus, aos perizeus, aos heveus e aos iebuseus, como te ordenou teu Elohim. Eles já tinham acabado com 2 antes do Iardém, mais ou menos isso. Por isso que aqui tem 5. Para que não vos ensine a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram os seus Elohás. Não tem Deus aqui, né? Não existe a palavra Deus em hebraico. É Elohim e Elohás. Elohim em singular
e Elohai no plural, porque Deus é um nome próprio, é o nome da entidade grega, o Zeus Olímpio. E pequeis contra Adonai, vosso Elohim, quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela, para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nela o machado, porque dele comerás, pois que não cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las, e cortá-las, e contra a cidade que guerrar, contra ti edificarás baluartes, né? Até que esta seja vencida. Deuteronômio 21 agora, né? Devarim 21. Vai até o 9 agora. Está pertinho de acabar. Quando na terra que te der o Adonai teu Elohim para possuí-la se achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciões e os teus chofetes e medirão a distância até as cidades que tiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Pode fazer uma analogia aí com Yeshua, né? Mas a Yeshua não foi degolado, né? Mas aí você pode pegar o campo áspero, né? Que nunca foi plantado, que era o Gólgota, né? Era um lugar áspero, feio, né? E Yeshua nunca puxou nenhum jugo, não tinha, né? Ou seja, ele carregou todo o jugo, né? Ou seja, como ele não tinha jugo nenhum, né? Ele carregou todo o jugo, né? Do mundo nosso, era o que essa novilha, né? Ia carregar o jugo, né? De toda a nação. E os anciões daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Então se achegarão os Corém, filhos de Levi, pois o Adonai teu Elohim os escolheu para servirem e para os abençoarem em nome de Adonai, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. E todos os anciões da mesma cidade, mais próxima ao morto, lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Se propício ao teu povo, Israel, que tu, ó Adonai, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo, de Israel. E naquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos de Adonai. Ok? Agora acabou. Vamos continuar, né? Essa novilha aí, né, que eu acabei vendo aqui nos tópicos, né, por isso que eu vi que eu não li o texto todo lá, que envolve tanto os juízes como os corranins, né, a bezerra cuja mão cai quebrada, né, que é a mitzvah de Agla Arufá. Há mitzvot especiais para os líderes da nação, esses devem lembrar que são um exemplo para todo o povo, né. Os líderes da nação judaica são os juízes, os Kohanim, os profetas e o rei que acabou, né, aparecendo o rei. Nomear juízes, né? Moshe explicou, em Jerusalém terão o grande Sanhedrin, é a mais alta corte legislativa do país, né? Quando vocês viajarem a Jerusalém para Yom Tov, vocês poderão ir ao Sanhedrin com os seus casos de justiça, né? Ou seja, com a cidade deveria ter um Beit Din, que é o tribunal, né? E o Beit Din, a casa, né, do tribunal, teria 23 membros, como eu falei no começo, né? Este Beit Din tem o poder de decretar uma sentença de morte. Menos do que isso, não podia decretar uma sentença de morte, né? Tinha que ir a um Beit Din.
Vamos lá. Tem uma história aqui, né, eu vou tentar ser bem rápido nessa história. Rabi e Jonatã tinham uma árvore cujos galhos alcançavam o quintal do seu vizinho. Né? Ou seja, isso era... ele vai falar aqui que o juiz, né, ele tinha que viver aquilo, porque ele não podia ter uma vida distorcida e querer legislar, né, querer condenar as pessoas. Então, tem uma historiazinha aqui com Rabi e Jonatã. Né? Ele tinha uma árvore que alçava o quintal do seu vizinho não judeu. Certo dia, eu não vou ler o texto, eu vou explicar a história. Certo dia ele foi convocado para julgar a sentença de uma pessoa. E o vizinho ficou ligado. Né? Quero ver se ele vai julgar, quero ver se ele vai julgar. Aí ele se lembrou, bom, vou cortar primeiro os galhos da árvore que está dando para o lado do meu vizinho. Foi lá e cortou. E quando ele foi julgar aquela sentença, né, o vizinho estava lá para saber. Né? Aí ele julgou. Né, a sentença bem parecida com a dele. Aí o vizinho chegou e disse assim, você não pode fazer isso não. Né? Você não pode não, porque você caiu na mesma sentença que você julgou. Como assim? A sua árvore está para o meu lado. Aí Rabi Jonatã disse, vamos lá para ver. Aí quando o cara foi lá que viu, a árvore estava cortada. Aí o cara engrandeceu a Hashem por conta dos juízes deles, né, serem justos. Né? Aí a explicação de Moshe e Davi são exemplos de justiça. Né? Davi fez julgamentos de tzedaká para todo o seu povo, está lá em Samuel 2, 8:5. Né? Davi era um líder do Sanhedrin, e o seu general Joabe, que eles chamam de Joabe, né? O chefe da polícia, que endossava e cumpria as decisões que a corte judicial de Davi promulgava. Né? Tem também, todavia, Davi receava os homens desonestos, né, pudessem se aproveitar de sua generosidade. E por isso rezou, Asiti Mishpati Vatsedek Baal Tanisheni Leoshakai, né? Agir com justiça e integridade. Não me abandones na mão de meus opressores. Né? Hashem não permite que dois litigantes movam um processo para dividirem o dinheiro que enviou ao pobre. Está lá em Terrilim 19:1-21. Né? Moshe adiciona novas mitzvot relacionadas à idolatria, né, que são as árvores lá, a questão das árvores. Todo judeu deve obedecer ao grande Sanhedrin, né? Porque a Torá coloca a proibição de plantar Asherá logo após o tópico sobre nomeados juízes. Isso é importante, né? Isto nos ensina que aquele que nomeia um juiz não qualificado e considera como se tivesse plantado uma Asherá. Qual a analogia entre nomear um juiz não qualificado e plantar uma Asherá? Primeiro, da mesma forma que a idolatria faz com que a Shekhinah, presença divina, parta, assim o faz a perversão da justiça. 2. Assim como um ídolo é uma interpretação errônea da divindade, um juiz não qualificado ou desonesto é uma caricatura do conceito de justiça. Só uma caricatura. Né? A submissão à autoridade máxima preserva a Torá, tudo bem, né? Precisamos, né? Zaquei Manré, o sábio que desobedece o Sanhedrin, né? Chama-se Zaquei Rambé. Zaquei Manré, o sábio que desobedece o Sanhedrin. Disse que era para aceitar todas as sentenças que o Sanhedrin, né, estabelecesse. A mitzvah de nomear um rei, né? A gente já leu sobre isso. Bene Israel devem respeitar e temer o seu rei. Né? Há mitzvot especiais ao rei. Né? Falamos lá o erro do rei Shlomo. Né? O rei Shlomo foi o ser humano mais sábio da terra. Ele disse, é verdade que a Torá proíbe o rei de ter muitas pessoas,
esposas. Isso poderá desviar seu coração de Hashem. Porém, esta mitzvah não se aplica a mim. Sou tão sábio e temo tanto a Hashem que, mesmo se me casar com muitas mulheres, elas nunca me influenciarão. Ou seja, ele errou, né? Errou e caiu em todas essas, né? Como eu falei. O rei deve cumprir uma outra mitzvah, né? Os Sefer, né? Torá do rei. Andamos com rádios portáteis, celulares, essas coisas, né? Então o rei deveria andar com a Torá, o Sefer. O rei Davi e o rei Machia, né? Ele faz a comparação assim como os grandes sábios, o rei Davi nunca tinha tempo para dormir e adequadamente estudava a Torá o tempo todo, né? Isso é uma qualidade de Davi. Os Kohanim trabalham no Beit HaMikdash em turnos, né? Mishmarot, né? Ou seja, foi uma das ordenanças de Moshe ter vigílias. Presentes sacerdotais, né? A proibição de consultar um mago, falamos sobre isso, né? Conhecendo o futuro, né? Como é que se conhecia o futuro, né? A gente já leu na parasha anterior, que era com o Urim e o Vetumim. Depois, né, que o templo foi destruído, não teve mais o Urim e Vetumim, né? Os Roshem, né, cada pedra preciosa do Roshem continha 6 letras. Era o Roshem que acendia e dizia vá para a guerra ou não. Quando o rei queria ir para a guerra, consultava o sacerdote e as letras acendiam, formando palavras. Nesse Roshem estava todas as letras do Aleph Beit, né, que é o alfabeto hebraico. Como conhecer um verdadeiro profeta, né? A gente já explicou, né? Como conhecer, né? Um profeta verdadeiro, ele é conhecido da seguinte forma. Primeiro ele tem que estudar a Torá, depois ele tem que seguir a Torá, viver a Torá, e depois ele tem que fazer sinais. E Yeshua se encaixa em todos eles. Estudou, seguia a Torá e fazia sinais. Por isso que a mulher lá do poço disse assim, vejo que tu és um profeta. Ou seja, ela conseguiu ver. Já os sacerdotes não conseguiram ver que Yeshua era profeta. Então, ele não disse, não, eu não sou profeta, não. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não, ele não disse isso. Ele não inquiriu isso dela. Está pensando com quem está falando? Está pensando que está falando com qualquer um? Eu sou o Filho de Deus. Não, ele aceitou o que ela disse. Eu sou um profeta. Pois é. Mas ele disse o seguinte para ela. Ela disse assim, os nossos pais dizem que a gente deve orar no Monte Moriá, né? E os judeus dizem que é no templo, né? E aí, o que a gente faz? Aí ele diz, nem no monte e nem no templo. Mas mover com palavras, com ações verdadeiras. Aí a Igreja Católica vai e bota espírito, né? E espírito é verdade, não tem espírito. A palavra ruá, mover, sopro, com ações verdadeiras, né? E não fingidas. O verdadeiro adorador vai adorar com ações verdadeiras e não com fingimento, né? Querendo barganha, né? As cidades de refúgio, né? Hassagat Gevu, a proibição de remover a fronteira de alguém, né? O Beit Din necessita de 2 testemunhas, né? Edim Zomemim, a testemunha falsa, falamos sobre isso, né? Como um exército judeu se prepara para a guerra, já explicamos, né? Como é daquele jeito, né? Quem é desqualificado para lutar nas guerras, né? Preservar árvores frutíferas, né? Baal Tashit é proibido desperdiçar, né? Também o Eterno ensina que é proibido desperdiçar quando ele diz que não se mate a árvore. Ou seja, se você é um cara que desperdiça comida, roupa, né, cupim, o carro não dura na tua mão, né, começa a te policiar, porque a Torá ensina você a ser um cara que não provoca desperdício. Porque se você não provoca desperdício, um cara que gasta muita energia, gasta muita água, acaba, né, se você é um cara econômico, você acaba economizando para ajudar o necessitado, tá?
Agla Arufa, a bezerra cuja nuca era quebrada, né? Falamos sobre isso, né? E Hashem prometeu, se vocês se preocuparem com o sangue inocente derramado, eu me preocuparei para que chegue o tempo quando todas as mortes cessarão. Na época de Mashiach, instrumentos de matança serão usados somente para fins pacíficos, ou seja, faca, foice, esse tipo de coisa. A época de Mashiach não veio ainda, né? Mashiach veio, né? Nos deu a Torá, nós estamos vivendo na Torá, nela, né? Moshe veio, Moshe foi o primeiro ser a ser usado para que a Torá fosse entregue, né? E aí depois veio Yeshua HaMashiach, o Salvador, o Messias, o Filho do Eterno, e nos entregou de novo. Né? Olha, é assim, 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 assim. E nós estamos vivendo, até ele voltar outra vez e estabelecer o seu reino, né? Na parousia, na sua invasão, onde ele estabelecerá o seu reino e viveremos em paz por toda a eternidade. Quem manter o seu nome escrito no livro da vida, estará no Olam Rabá, no mundo vindouro. Quem não, segue para a porta larga, para o lago de fogo, onde será exterminado e deixará de existir, que é a segunda morte. Terminamos a porção de hoje, né? Acho que ficou um pouquinho longa, não sei quantos minutos deu, mas deu mais de 1 hora, creio. Vamos terminar com a Bericat Kohanim, né? Que você também pode recitar a Bericat Kohanim, decora as palavras aí em hebraico, né? E é mais ou menos, ou é assim, mais ou menos não, tá? Não posso falar errado, né? Tem que falar as palavras corretas, né? Então vamos lá. A Bericat Kohanim é a bênção sacerdotal, que está lá em Números 6, alguma coisa. 6, 2, 6, né? Quando você recita a Bericat Kohanim, você abençoa quem está escutando, né? E é abençoado por abençoar quem está escutando. Você não é abençoado, você abençoa, tá? E quando você recita, né, você abençoa. Se eu estou recitando, eu estou abençoando, né? Isso vale para todo mundo, tá? Não precisa ser sacerdote. Não precisa ser padre, pastor, não. Qualquer um pode recitar a Bericat Kohanim. Basta crer. A Torá é para todos. Não é só para líderes, não. Yevarichecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panavelecha vihuneka itza Adonai panavelecha veyatzet lecha shalom. Elohim melech neiman. Elohim é rei fiel. Bericat Kohanim termina em shalom, tá? E depois eu digo amém em hebraico, que amém quer dizer Elohim melech neiman, que é a abreviatura, são 3 letras, amém. O men, né? O aleph, o men e o nun. Amém. Amém. Termina com a boca aberta. Não termina com M não. Amém. Não. Amém. Elohim, Melech, é a abreviatura. São as primeiras letras da palavra Elohim. Melech, Elohim, Pai Eterno. Melech, que é rei. E Neiman, que é fiel. Neiman. Elohim, Melech, Neiman. Elohim é rei, fiel, né, para todos sempre. Um Shabbat Shalom a todos, né, muito obrigado, e compartilha aí que a Torá agradece. Shabbat Shalom.